Você pode continuar? Aleluia. Você pode continuar mais um pouco, orando em outras línguas. Não se canse de encher esse lugar de adoração. Aleluia. Aleluia, Pai, obrigado. Isso. Pode orar, gente. Ora mesmo. Deus está se movendo no nosso meio, em nós e através de nós. Aleluia, Pai, obrigado por esse tempo, Pai, favorável que nós temos aqui hoje. Recebe, Pai, nossa adoração. Nós nos colocamos hoje aqui, Pai, em nome de Jesus Cristo, como instrumento seu, Pai, para a realização de um projeto divino, de uma visão celestial. E em nome de Jesus, Pai, diante da igreja e com a igreja, que é a maior autoridade nessa terra, nós tomamos autoridade nesse lugar, Pai, e oramos pela vida da Maria Júlia, em nome de Jesus. Ela está com bronquite, gente, mas lembra, bronquite é um nome, e o nome de Jesus está acima de todo nome. Então, em nome de Jesus, bronquite, saindo agora da vida da Maria Júlia, e ela desfrutando de saúde plena, completa, exatamente agora. E Eliette, pode marcar no relógio, às 6h24 da noite, em nome de Jesus. O Espírito visita a Maria Júlia agora, e ela recebe cura, recebe saúde completa, em nome de Jesus. E nós podemos dizer graças a Deus por isso. Oh, aleluia. Muito obrigado, Pai, pelo ambiente correto, pelas associações certas, pelo lugar certo, pela hora certa, pelas pessoas certas, fazendo a coisa certa e da maneira certa. Obrigado, Pai, nós abrimos a nossa mente e o nosso coração nessa noite, para acolher a Tua palavra com mansidão. Recebemos, Pai, em nome de Jesus Cristo, e nos comprometemos de colocá-la em prática, porque sabemos que existe mesmo uma boa, uma agradável e uma perfeita vontade de Deus. E eu oro, Pai, no nome de Jesus Cristo, para que cada um, Pai, desse lugar aqui, hoje, venha a ser acrescentado, Pai, pela Tua palavra. A Tua palavra é carregada de poder. Esse é o ano, Pai, de galardões e recompensas. E estamos prontos, Pai, em nome de Jesus Cristo, para receber da Tua palavra. E também, Pai, uma disponibilidade, para fazer exatamente como nasceu no coração do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Sabendo, gente, que Efésios 3:20 é uma verdade sobre nós, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então tudo aquilo que confessamos em nome de Jesus vai ser maior do que a gente pediu, vai ser além do que a gente imaginou e muito mais do que a gente pensou, em nome de Jesus. Amém? Fique à vontade, pode se sentar, cumprimente quem está aí do seu lado. Boa noite, graça e paz, povo mais feliz dessa terra, aleluia. Você está bem? Então, se você já falou com quem está aí do seu lado, se prepara, vamos decolar em nome de Jesus, amém? Muito obrigado, viu, grupo de louvor. Até daqui a pouco, vocês são top mesmo. Eita glória, tem um avião decolando aí, aleluia. Então, aperte o cinto, vamos decolar em nome de Jesus, amém? Então, sejam todos muito bem-vindos, você que está aqui há 6 anos, você que vem hoje aqui pela primeira vez, está aqui, ó, seu Manuel e família, muito obrigado, viu, da sua estada conosco. O seu Manuel está trabalhando lá em casa, aleluia, pensa, aleluia. Ele que vai fazer o muro aqui para a gente, aqui do lado, viu, gente, aleluia, ó, pedreirão de mão cheia, aleluia. Trata ele bem, pelo amor de Deus. Brincadeira, aleluia. Brincadeira, mas é verdade, né, aleluia, fica à vontade. Depois vocês estão convidados, claro, para tomar um café com a gente. Não só eles, mas todos vocês, né? É que eles, como estão aqui pela primeira vez, já sabem, né? Que quem chega pela primeira vez não precisa nem lavar a caneca, aleluia, né? Amém? Depois, né? Aí já, amém. Mas vamos lá, gente, aleluia. Nós vamos conversar um pouquinho hoje a respeito da palavra, como sempre, né? E eu sei que vamos sair daqui hoje acrescentados pela palavra, promovidos por Deus, como tem sido nesse lugar. Há 6 anos, né, que nós já estamos aqui. Então hoje a gente vai sair mesmo esclarecido de algumas coisas. E eu anotei uma frase, achei muito interessante, que diz assim: quem não sabe onde Deus te estabeleceu para estar, se alegra com qualquer porta que se abre. Aleluia. Eu amo vocês, mas é só para que a gente venha mesmo prestar atenção na estação em que estamos vivendo, onde fomos estabelecidos,
para que a gente não venha se alegrar com qualquer porta que se abre. E ao longo desse tempo que a gente está pastoreando aqui em Moreira César, eu já vi isso acontecer também lá na igreja de Guaratinguetá. A pessoa, quando ela não tem clareza a respeito do que Deus a chamou para fazer e onde está, se alegra mesmo com qualquer porta e imagina que qualquer porta que se abre é Deus, quando na verdade, nem sempre, só porque uma porta se abriu e significa que você talvez vai ter um salário maior ou algo assim, é Deus que está fazendo aquilo. Quando sabe que o diabo também ficha a carteira. Aleluia. E é verdade, pode ter certeza, se algo está te separando do propósito divino, algo está te separando de onde Deus estabeleceu para você estar, não é de Deus. Está comigo? Você não ficou muito feliz com isso, parece, né? Mas, em nome de Jesus, deixa eu te dar base bíblica para que você venha crer no que a gente está falando. Salmo 1, no verso 1, a gente vai ler do 1 ao 3, e esse é o texto que nos inspirou mesmo, né? Para que a gente pudesse chamar a igreja de o povo mais feliz da terra, né? Essa ideia do povo mais feliz da terra partiu justamente desse texto aqui. Então diz assim: bem-aventurado. Essa palavra bem-aventurado significa feliz. Então, bem-aventurado ou feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Agora presta atenção nisso, e aqui que é fundamental. Ele, esse homem, que é feliz, que é bem-aventurado, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Eu não preciso nem perguntar, porque, claro, eu imagino que quem não gostaria, né, de todos os seus projetos irem bem, tudo que você intenta fazer ser bem sucedido, ter essa vida de prosperidade plena em todas as nossas intenções, quem não gostaria? Claro que todos querem, mas isso a gente já viu aqui que está relacionado a, primeiro, a gente não dá atenção para os conselhos que o mundo dá, mas ter mais prazer no que a palavra de Deus diz do que propriamente no que o mundo está dizendo a nosso respeito. E outra coisa que é interessante, o verso 3 diz assim: esse homem, que tudo que ele faz dá certo, a folhagem dele não murcha, né, fazendo comparação com a árvore, ele foi plantado em algum lugar. E esse lugar que ele está plantado é um lugar frutífero, porque pensa, gente, toda árvore que está plantada perto mesmo de um ribeiro de águas, essa árvore ela vai puxar daquilo que a corrente de água está passando ali e está entregando para ela. Nunca vai faltar. Isso mostra que independente da seca que esteja para o lado mais longe do rio, mas aquela árvore, por estar plantada em um lugar correto, ela sempre vai desfrutar de folhas verdes, de frutos no devido tempo. Está comigo? Então, onde a gente foi estabelecido para estar é que determina se a gente vai ter essa vida plena ou não. O problema é quando as pessoas querem ter essa vida plena, mas não querem estar onde Deus determinou que elas estejam. Eu costumo dizer que nós não congregamos na igreja, em alguma igreja, por exemplo, porque é mais perto de casa. Eu já ouvi pessoas dizendo assim: não, eu vou naquela igreja. Por quê? Não, porque é mais perto de casa. Quem congrega porque é mais perto de casa, ele não congrega por direção, mas ele congrega por comodidade. Quem está comigo? E, entenda, João no capítulo 15, Jesus ele fez uma comparação do pai, né? Ele diz assim: ó, meu pai é agricultor. E entenda, como bom agricultor, ele sabe exatamente qual semente precisa de qual terra. Está comigo? Ele sabe, então ele sabe onde te plantar, onde te colocar, porque ele sabe que aquela terra ali específica vai entregar para aquela semente os nutrientes necessários para que ela venha crescer e se tornar uma grande árvore ou sei lá o que, e venha frutificar. Salmo 1 aqui diz, né, o povo mais feliz da terra, e por isso nós somos mais felizes, porque independente do que acontece para o lado de fora, nós sabemos que estamos plantados em um bom lugar, e no devido tempo vamos dar o fruto. A mensagem desse texto chega a dizer assim: ele é como árvore replantada no Éden, que a cada mês dá frutos novos. Aleluia, pensa, a cada mês damos frutos novos. Eu não sei quanto a você, mas eu quero mesmo estar onde Deus quer que eu esteja. A gente podia fazer uma confissão agora, né? Pega a sua Bíblia aí, aleluia, vamos lá. Fala assim comigo: eu estou
no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, fazendo a coisa certa e da maneira certa. Aleluia, glória a Deus por isso. E quando eu falo isso, eu não estou, claro, vendendo o peixe, verbo da vida, e nem falando da placa da nossa igreja. Independente disso, né, de qual igreja você seja, eu estou falando que a gente deve estar onde Deus quer que a gente esteja, tá bom? Eu vou te dar mais textos bíblicos para que a gente possa crer mesmo nessas coisas e entender que Deus, mesmo sendo onisciente, sabe todas as coisas, onipresente, está em todos os lugares, e onipotente, tendo todo o poder, Ele determinou que estejamos nós em algum lugar específico, e eu falo isso um lugar geográfico mesmo. Se não fosse importante o lugar geográfico onde Deus quer que você esteja, por que Ele diria para os discípulos assim, ficai em Jerusalém até que? Quem está comigo? Os discípulos já queriam ir, mas Jesus disse para eles, não meninão, você não pode ir ainda, porque você ainda não foi revestido com o poder, e eu preciso que você fique em um lugar geográfico, para depois desse revestimento de poder, depois desse dunamis sobre a sua vida, depois dessas ferramentas necessárias que você vai precisar para o cumprimento do seu chamado, aí sim você pode ir. Mas onde eu recebo isso? Em Jerusalém. Então existe um tempo na nossa vida em que nós vamos, sim, mas existe um tempo em que eu devo ficar. E onde eu devo ficar? No lugar que Deus determinar. Amém. Quem está entendendo? Amém. No capítulo 2 de Atos, no verso 1, a Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aleluia. Se não fosse a importância desse lugar geográfico, o Espírito Santo, que é onipresente, ele não daria essa instrução para os discípulos. Ele diria assim, não gente, vocês ficam aí no lugar que você estiver, já que eu sou onipresente, eu vou alcançar vocês onde vocês estiverem. Mas não, ele determinou que estivessem todos em um mesmo lugar específico, para que fosse derramado o Espírito Santo naquele lugar. Eu não tenho tempo para mostrar para você, mas eu posso te provar pela Escritura que quando Jesus ressuscitou, logo em seguida ele apareceu para os discípulos e tinha um dos discípulos que não estava lá, que era Tomé. E então Tomé ele não acreditou que Jesus tinha ressuscitado, e então ele só foi ver isso de novo no próximo culto, os 7 dias depois, que Jesus apareceu novamente e disse para ele, rapaz, por que você está incrédulo? Bota a mão aqui, põe a mão aqui e veja que eu tô... Aí ele pediu perdão, né? Senhor, me perdoa, pelo amor de Deus. E aí Jesus fala para ele, cara, seja crente e não incrédulo. Agora pensa comigo, por que Deus deixou Tomé ficar incrédulo uma semana? Se Deus é onipresente, ele poderia ter alcançado Tomé onde estivesse, mas não foi alcançado, porque Jesus tinha determinado que ficassem naquele lugar. E como Tomé faltou naquele culto, ele teve que esperar uma semana para o próximo culto, para ele receber a revelação de que Jesus tinha ressuscitado. Aleluia, amém? Está comigo? Não falte culto, né? O pastor Marcos Paulo sempre fala, né? Não, pastor, mas agora eu vou ver no YouTube. Aleluia. Cuidado de ficar só com o YouTube. Porque o YouTube é uma bênção para alcançar quem não pôde vir. E nós entendemos isso, trabalho, outras coisas, está tudo certo. Eu não estou falando que você tem que morar, posar na igreja, não é isso não, gente. Mas o que eu estou dizendo é, quando Deus determina um lugar para que a gente esteja, existe uma unção coletiva naquele lugar que vai ser derramada ali. E no YouTube eu não vou participar dessa unção coletiva. Nós estamos entendendo até aqui. Olha, outro texto. Salmos 92, do verso 12 ao 14, diz assim, ó. O justo florescerá como a palmeira. E aqui não tem nada a ver com Palmeiras não, tá bom, gente? É o Palmeiras aí, não, é Palmeiras. O justo florescerá como a palmeira. De novo, fazendo uma comparação de alguém que está plantado, né, em algum lugar. Vai florescer, vai crescer, vai frutificar, vai prosperar, amém? O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Aleluia. Olha só, se você pensa que você já está mais passadinho, aleluia, pode ficar tranquilo que existe ainda muita lenha para você queimar, está comigo? Aleluia. Eu gosto de lembrar, e é verdade isso, né? Eu digo que a gente que eu vou fazer 45 anos agora, eu costumo dizer que eu já fiz a curva da vida. Quem já passou dos 40 já fez a curva da vida. Então assim, gente,
E nessa idade em que nós estamos, eu sei porque eu não estou sozinho nessa, a gente já não tem mais tabela de preço, viu? Não tem mais como puxar lá e saber quanto vale. Agora a gente já está sendo avaliado pelo estado de conservação. Você olha e fala, meu Deus, aquele ali, ó. Se bem que é verdade, eu sei que eu já disse isso aqui outro dia, né? Tem gente que é igual carro de firma, né? É novo, mas já está rodado. A lataria já está bem gasta, mas aqui diz, se eu tiver plantado na casa do Senhor, aleluia, eu posso até ter feito a curva da vida e já está bem para lá, na reta. Mas eu ainda assim, darei muitos frutos e serei cheio de seiva e de verdor. Aleluia. Aleluia. Prova disso é Abraão, né? Você já viu que ele olhou para Sara, viu? Rapaz, ela ali está daquele jeito, mas... Aleluia. O bichinho estava crendo e foi para cima. Mas, independente disso, entenda que o fato de estar plantado na casa do Senhor, estabelecido onde Deus estabeleceu, para que nós estejamos... Existe algo da parte de Deus que vem para a nossa vida quando a gente está no lugar certo e na hora certa. O contrário também é verdade. Se eu não estiver onde Deus gostaria que eu estivesse, fazendo o que Ele me pediu para fazer, não tem graça naquilo. Quem está entendendo alguma coisa aqui? Olha o que diz a Escritura também, lá no livro de Isaías, né? Isaías 61, vou abrir aqui para que a gente possa... Quem está entendendo alguma coisa aqui? Aleluia. Isaías 61 e o verso 3 diz assim: e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Então entenda que estava triste, agora está alegre. Estava acinzentado, agora está melhor, aleluia. Você faz cara de lucro, gente. Olha aí para quem está do seu lado e vê se ele está com cara de lucro ou se está com cara de prejuízo. Aleluia, amém? Como que é cara de lucro, pastor? Eu disse um sorriso, pelo menos, de Gênesis até Apocalipse, amém? Agora, se eu tiver para baixo, murcho, eu não estou plantado na casa do Senhor. Eu vou estar aí, né? Mas olha, a condição dessas pessoas, eles vão ter mesmo, ó. Uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor. Fica bem em você uma roupa nova. Quantos creem nisso? A gente não dançou agora há pouco algo novo? Aleluia. Fica bem em você uma roupa nova. E eu não estou aqui. Quem recebe algo novo aqui nessa noite? Amém? Aleluia. Então, olha, pensa, eu não estou querendo ser aqui como vendedora de loja, né? Já viu vendedora de loja, né? Vai lá, bota a roupa e ela fala, amiga, ficou linda em você. Mas é verdade. Vestes de louvor, ao invés de espírito angustiado. Então, o Espírito nessa noite está trazendo para você vestes de louvor, ao invés de pranto, ao invés de choro, ao invés de algo para baixo, mas algo novo sobre a sua vida. Mas isso, quando as pessoas olharem para nós e ver que antes era de um jeito e agora está de outro, a gente vai ser conhecido porque a gente foi plantado em algum lugar por Ele, e é nesse lugar. Em João 15 eu posso citar de novo, como Jesus disse que o Pai é o agricultor, Ele disse que a gente não vai dar fruto se a gente não estiver ligado nele. Nós somos os ramos, Ele é a videira, o fruto é do ramo, mas o ramo só dá fruto porque está ligado na videira. O ramo que não está ligado na videira, ele já tem data de vencimento. Só serve para queimar. Agora, olha que interessante. Vamos ler desde do verso 1 aqui de Isaías 61. Essa profecia, né, que o profeta messiânico disse a respeito de Jesus, ele disse assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Você sabe que o Evangelho é boas novas? O Evangelho significa boas novas. Eu gosto sempre de citar isso. Romanos 1,16, o apóstolo Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Então, o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Aos quebrantados enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar os que choram. Agora presta atenção no finalzinho do verso 1 que diz assim, ó:
curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Não parece a mesma coisa? Já estou proclamando libertação aos cativos e depois pôr em liberdade os algemados. Existe uma diferença aqui, que é algo legal e algo vital. O que é algo legal? É nosso por direito, mas vital é se a gente está vivendo aquilo, se foi materializado para a nossa vida ou não. Quando a Bíblia diz aqui, que no primeiro ele diz assim, proclamar libertação aos cativos, seria como se eu tivesse vindo e dado o direito. O original da palavra aqui seria nessa ideia de te dar o direito de que você é livre. E tirar as algemas, né, é o seguinte, proclamar libertação aos cativos. É como se chegasse para algum escravo e dizer, ei, chega, você não precisa mais ser escravo, agora você é livre. E o outro é pôr em liberdade os algemados, e é tirar as cadeias dele. Porque tem gente que tem até, quando a gente nasce de novo, nós temos o direito de ser filho de Deus. A Bíblia diz isso no livro de João. Mas a todos, quanto receberam, se eu não me engano é João 1,12, diz assim, mas a todos, quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então todo mundo que é filho de Deus não está mais preso, cativo ao inferno. Então é nosso direito legal, como filho, de viver bem nessa terra. Mas tem gente que tem esse direito legal, mas não é algo vital para a vida dele. O que significa isso? Já foi livre, como a Bíblia diz, tirado do império das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor, como Gálatas 3,13 diz, resgatado da maldição da lei, mas ainda vive preso. Mas quando nós estamos plantados pelo Senhor, aleluia, ali, plantados pelo Senhor, nós estamos também desfrutando do direito legal e também é vital para a nossa vida. Eu não somente sei que eu sou liberto, mas eu vivo como um livre. Eu não somente sei que as dívidas não estão mais na minha vida, como agora eu também estou com o nome limpo. Eu também sei que a Bíblia diz que pelas suas pisaduras eu fui sarado e desfruto de saúde divina. Está comigo? Como isso? Plantados na casa do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu anotei outra frase aqui que eu achei interessante, que diz assim, a geografia da obediência acompanha e a companhia certa são as chaves para viver o extraordinário de Deus. Eu vou repetir. A geografia da obediência e a companhia certa são as chaves para viver o extraordinário de Deus. Vou te mostrar isso na Bíblia, amém? Lucas, no capítulo 5, abre lá para a gente ver. Quem está entendendo alguma coisa, diga, eu estou entendendo. Olha só. Lucas no capítulo 5, a gente vai ler o verso 6 e 7, e daqui a pouco a gente vai lá para o começo, vou começar de trás para frente aqui, para a gente entender algumas coisas. O verso 6 diz assim, isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, fala assim comigo, ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique, ou seja, a ponto de quase afundarem. Então, o que acontece aqui? Só para a gente contextualizar. Jesus, ele chegou naquele lugar, e ele ia pregar a palavra, né, e ele precisou de algo. E aí eu vou resumir a história aqui para a gente ganhar tempo. A Bíblia diz que Jesus, ele emprestou o barco de Simão. E nessa ele se afastou um pouco da praia, eu sei que você conhece o texto, se afastou um pouco da praia, e depois que ele pregou a palavra para a multidão, ele devolveu o barco para Simão Pedro. E aí, todas as vezes, gente, que nós nos envolvemos com o propósito, todas as vezes que a gente investe no propósito, nós teremos retorno. Posso ouvir um amém? Aleluia. Você consegue entender aqui que Pedro emprestou o barco para Jesus? Você consegue entender que foi Pedro quem emprestou o barco para Jesus pregar a palavra? Que foi Pedro quem disponibilizou a condição de Jesus pregar para aquele povo? Então, porque Pedro investiu no reino, investiu no propósito, Jesus deu para ele uma palavra. Fala assim comigo, uma palavra. Aleluia, faz toda a diferença. Lembra como a gente estava dizendo?
Quando Pedro caminhou sobre as águas, eu preciso entender que Pedro caminhou sobre a palavra e não sobre as águas. Quando Pedro disse, Senhor, se és tu, manda que eu ir ter contigo. Então Jesus disse, vem. Quando Pedro colocou o pé para fora do barco e viu que era sólido o suficiente para andar, ele não estava andando sobre as águas, mas ele estava andando sobre o vem de Jesus. Então quando Pedro empresta o barco para Jesus, ele investe no reino, Jesus agora libera uma palavra para a vida dele, e diz assim, Pedro, deixa eu te dizer uma coisa, joga a rede um pouco mais no fundo. E aí, o que acontece quando a gente recebe uma palavra? A nossa mente natural, nós começamos a raciocinar de onde vai vir realmente o ano de galardões e recompensas, se eu ainda estou devendo. Como que vai ser o ano de galardões e recompensas se ainda algumas coisas não estão do jeito que eu gostaria, se eu não tenho o emprego, o salário que eu gostaria, se eu moro naquele bairro ainda, se eu tenho aquele carro, se a minha família... Mas a minha família é a mais pobre, aleluia... E aí fica pensando, de onde vai vir, como que vai ser? Mas fala assim comigo, uma palavra. E aí Pedro lança fora o raciocínio humano, lança fora os cálculos e chega de pensar como vai ser. E ele diz assim, eu posso até ter tentado com a força do meu braço. Eu pesquei a noite toda e nada a gente conseguiu. Mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Faz toda a diferença agora, gente, porque uma coisa é você fazer com a força do seu braço, outra coisa é você fazer sobre a palavra. As palavras, a Bíblia diz no livro de Hebreus que ela é sólida o suficiente para sustentar todas as coisas. Então quando Pedro ele joga a rede, já não é mais ele, Pedro, com a rede indo atrás dos peixes, mas agora sobre a palavra é os peixes indo atrás da rede de Pedro. Isso é a diferença. Bem-vindos à graça de Deus. Graça, habilidade para a gente produzir resultados onde não consegue sozinho. Na graça você jogava a rede e corria atrás de peixe. Na lei, perdão. Na graça agora me dá habilidade para eu jogar sobre a palavra e os peixes vêm. Aleluia. Quem está entendendo? Aham. Só que agora é que vem a frase que eu anotei aqui. Eu vou ler de novo para você. A geografia da obediência e a companhia certa são as chaves para viver o extraordinário de Deus. Quando Jesus disse para ele, cara, deixa eu te dizer uma coisa, você precisa ir mais para o fundo para jogar essa rede. Essa rede não, os peixes não viriam se jogasse ali. Quando sabe que ir para o mais fundo dá mais trabalho? Porque ele disse que já estava cansado. Nossa, o pastor está pedindo para a gente levantar a mão e adorar mais um pouco. Mais fundo. Aleluia. Você nadou. Não, mas a gente já cantou 3 músicas. Você nadou até aqui, mas Deus está pedindo para você nadar mais fundo. Quem está entendendo? E o extraordinário de Deus, eu vivo onde Deus quer que eu esteja, não onde eu acho que eu deveria estar. E aí, o que acontece? Ele decide pela palavra ir mais no fundo, e aí quando ele joga, ele vê o extraordinário acontecendo, que são os peixes vindo para a rede, e aí o que acontece? Quem está em volta, aleluia, quem está em volta, ele fez sinal, gente, ó, faz assim com a mão, ó, aleluia, o que é isso? Você fazendo sinal para outros, porque senão o seu barco afunda de tanta bênção. E aí o que acontece? Quando eu digo que para viver o extraordinário de Deus, eu devo estar no lugar correto e ter a companhia certa, porque aqueles outros do outro barco, gente, não receberam a palavra, não ofertaram na vida de Jesus, mas só de estar com a companhia certa e no lugar certo, eles olharam assim e viram uma mãozinha. Ixi, rapaz, por que Pedro está fazendo assim? Por isso a gente fala, se você pensa que você não vai dar certo na vida, você está na igreja errada, porque só de ter entrado nesse lugar, aqui tem um monte de gente fazendo assim. Quem está entendendo? A Bíblia diz que ambos os barcos foram cheios, um porque ofertou e também cumpriu a palavra e recebeu uma palavra, e outros, mesmo que, pastor, eu estou nesse lugar aqui, mas eu não ouvi uma palavra ainda, mas só de estar aqui já é abençoado. Porque hoje talvez o seu tempo e a sua estação não é de ouvir, mas é de estar perto para entender isso aqui, encher o seu barco e depois cumprir a palavra que você vai receber para fazer assim para outros. Quem está entendendo? Aleluia. É importante ou não estar no lugar certo? Olha que interessante, o pastor José Roberto citou isso hoje pela manhã, e a gente já viu isso também no livro Planos, Propósitos e Práticas de Reagan. Diz que Scott Webb,
esteve com Kenneth Reagan no dia da sua morte. Reagan, ele partiu, né, para estar com o Senhor, foi às 7 da manhã, mas naquela madrugada, Scott Webb, às 2 da manhã, estava com o Reagan, e ele conversou com o Reagan, né, e disse assim: Reagan, o que eu devo fazer, já que o senhor está partindo, e eu, para ficar, o que eu devo ensinar, o que eu devo carregar, o que o senhor tem para dizer para mim nesses últimos momentos seus, né? E aí Reagan diz assim para ele: ensine o povo a entender em cada estação da vida onde deve estar e com quem deve estar. Aleluia. Em cada estação da nossa vida nós devemos entender e aprender onde eu devo estar e com quem eu devo estar. E o contrário também é verdade. Entender que eu não devo estar em certos lugares é tão importante quanto entender onde eu devo estar e com quem está. Tem muita companhia que às vezes muita gente quer ter que não deveria ter. Ficou sério aqui, mas é verdade, sabe, gente? Rosana Lira chega a dizer sobre associações que existem algumas associações, gente, que é como se fosse a pílula do dia seguinte. O que é isso? Ela vem abortar tudo que foi fecundado em você na noite passada. O que é isso? A palavra de Deus, que é poderosa para efetuar grandes coisas na nossa vida, está sendo fecundada agora em você, e algo que é fecundado em nós já tem data prevista para acontecer. Quantos estão comigo? Mas dependendo da associação que a gente tem no dia seguinte, como Rosana Lira falou, é como se fosse a pílula do dia seguinte, vai abortar tudo aquilo que Deus fecundou em nós. Então, associações, gente, é igual elevador, nunca nos deixa no mesmo lugar, ou leva para cima, ou leva para baixo. Nossa. Quem está entendendo aqui? Aleluia. Estamos crescendo, amém? Quinta-feira a gente falou sobre, né, doutrinas básicas, e eu sei que estamos avançando para isso mesmo. Deixa eu te dizer uma coisa. Vocês estão muito sérios. Eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa esses dias, né? E aí a pessoa falou assim para mim: minha filha adolescente, filha, né, mulher, falou assim: minha filha adolescente, às vezes ela fica brava assim do nada, e depois, 5 minutos depois, já está me dando beijo, já está assim, toda amorosa. Eu falei: pronto, ela está crescendo, é mulher, aleluia. É assim mesmo. Se ela faz isso às vezes, é porque ela ainda está em desenvolvimento. Quando for mulher, de fato, vai fazer isso mais vezes. Pode ficar tranquilo. Do nada azeda, e daqui a pouco já está: te amo, né, aleluia. Qualquer semelhança é mera coincidência, tá bom? Aleluia. Mas isso é um desenvolvimento, estamos crescendo, né? Scott Webb diz, né, que o Reagan, escreveu nos livros dele que é interessante a gente fazer essas perguntas para nós mesmos, né? E não precisa me dar resposta, por favor, só faça essa pergunta para você mesmo. Diz assim, ó: eu ainda estou me movendo naquilo que o Senhor me mandou? Outra pergunta: eu acrescentei alguma coisa que eu não deveria naquilo que o Senhor me mandou? Outra pergunta: quais são as coisas que eu deveria estar fazendo e ainda não estou? Vou repetir as perguntas para que a gente possa meditar, né? Hoje é um culto de ceia, aleluia, né? E como o texto diz, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E a régua, né, do qual nós devemos nos examinar é a palavra. Quando a palavra de Deus diz no texto da ceia, né, examine-se, pois, o homem a si mesmo, não é segundo o que eu acho, mas a palavra é a régua. A palavra é o que eu uso de medida para saber se eu estou dentro daquilo que Deus me chamou, me colocou, ou me comportando como eu deveria. Então, essas perguntas são interessantes a gente fazer. Eu ainda estou me movendo naquilo que o Senhor me mandou? Eu acrescentei alguma coisa que eu não deveria naquilo que Deus me mandou? E quais são as coisas que eu deveria estar fazendo e ainda não estou? Agora, deixa eu te dar outro texto, para que a gente venha entender algumas coisas, porque o tempo não para, né? Aleluia. Você pode colocar um som de violão aí no fundo, para dar uma amenizada nas coisas assim, né? Porque daí assim a faca entra e vai mais tranquilo, né? A gente vai sorrindo, né?
Aleluia. Uhum. Eu descobri, gente, que até a cobra salva, né? Ai, meu Deus, eu ia falar essa. O que a cobra faz se alguém estiver morrendo na enchente? Ela dá o bote, tá bom? Pronto. Se até a cobra salva, imagina a palavra que pode nos salvar e tem trazido salvação para a nossa vida, amém? Aleluia. Essa foi fraca, né? Eu vou melhorar em nome de Jesus, tá bom? Mas é só para... Abra comigo a palavra, para de brincar, gente, vai. 1 Samuel, no capítulo 17. Para a gente entender algo interessante, olha só. O capítulo 16 de 1 Samuel diz assim que Saul, só para a gente contextualizar aqui, Saul, ele estava lá endemoniado, né? Estava com o demônio no couro. E aí, o Davi tinha sido ungido rei. Capítulo 16 de 1 Samuel é o capítulo em que o profeta vai lá na casa de Jessé e unge Davi como rei. Então a gente sabe depois, no capítulo 17 de 1 Samuel, que Saul endemonia, e aí eles chamam Davi para dedilhar aquela harpa e expulsar o demônio do couro de Saul. E aí, toda vez que Davi dedilhava aquele instrumento musical, olha a importância aí, né, do louvor. Davi nem cantava, só de ele dedilhar aquele negócio, o demônio já ia embora. Rapaz, a unção tem essa peculiaridade mesmo, né? Que coisa maravilhosa. Você não precisa nem... Pastor, você não vai fazer culto de cura e libertação? Para quê, gente? Se músicos e cantores ungidos, já aqui, quando eles dão a primeira nota, que os demônios olham aquilo, lá na porta eles entram e falam, é o quê? Aqueles não vão me dar oportunidade, não, eu vou embora, aleluia. Eu vou ficar aqui, não, eu não sou louco. Então, depois desse episódio, que Davi, ele expulsou o demônio do couro de Saul, Davi, ele ficou sendo constantemente convidado para estar no palácio, para realmente fazer aquilo que de vez em quando precisava, quando Saul estava com o demônio no couro. Só que, lá em 1 Samuel 17, no verso 15, olha o que diz a Bíblia. Antes um pouco, né? Nesse capítulo também é quando o gigante Golias aparece, ficou lá afrontando o exército de Israel. E nessa que Davi foi lá levar a marmita para os irmãos dele, ele se deparou com aquela cena, né? O gigante Golias afrontando o exército. Mas o verso 15 diz algo interessante sobre a vida de Davi. E diz assim, ó. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Agora, olha que interessante. Davi, ele já tinha sido ungido rei e frequentava o palácio. Mas Davi, ele sabia operar, transitar nessas duas esferas. Ele tanto sabia cuidar das ovelhas do pai. Oxe, chegou o horário de ir para o reino, servir lá no palácio. Vou tomar banho, tirar a roupa de pastor de ovelha, vou trocar de roupa, vou me vestir bem e agora eu vou entrar no palácio. Nós estamos entendendo? A importância do que ele sabia fazer. Ele sabia operar nessas duas esferas. Está comigo? Ele transitava nisso, ele sabia. Só que uma coisa é você estar servindo, outra coisa é reinando. Até porque também ele, a vida inteira, morava numa casa simples, era pastor de ovelhas. Então você concorda comigo que o tipo de educação, como se comportar em um palácio, qual garfo que usar, como é que cumprimenta, como é que faz, ele não tinha esse conhecimento das coisas naturais. O fato, gente, de a gente ter sido ungido, e nós fomos ungidos mesmo, desde o ventre, para algo, não significa que eu não precise passar por um treinamento natural até eu chegar naquilo que eu vou operar. Quantos estão comigo? Então eu preciso me submeter. A Bíblia diz assim, então, que no capítulo 17, quando Golias afronta o exército, Davi diz lá, né, a gente conhece o texto, fala, quem é esse incircunciso para afrontar o exército do rei? E ele vai lá, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Aí taca a pedra na cabeça dele, ele morre, ele arranca a cabeça, está tudo certo, a gente sabe. No último versículo do capítulo 17, a Bíblia diz que Saul viu aquilo e perguntou assim, quem é esse menino, de quem ele é filho? E aí falaram, ele é filho de Jessé. E aí Saul não deixa mais Davi voltar para casa. Davi agora é convidado para morar no palácio. Então agora ele já, uma outra etapa, fala assim comigo, outra etapa.
Se estamos crescendo, estamos indo de estações em estações, tempos em tempos. Lembra? O que nós devemos entender, o Reagan falou para Scott Webb, ensine o povo a entender a estação em que ele está, pegar as ferramentas necessárias de cada estação, se conectar com a pessoa certa em cada estação, porque nós vamos precisar. E o meu cuidado é que depois de um tempo, nós estejamos talvez operando onde Deus gostaria que a gente opere, e a gente venha se arrepender, porque não deu atenção devida ao treinamento que a gente teve. Talvez hoje possa parecer desnecessário algumas coisas do nosso treinamento, o que o líder do departamento que você faz parte te cobra, fala, o que o pastor às vezes está sempre falando, mas quando você estiver lá na frente, você vai lembrar daquilo e falar, eu deveria ter dado mais atenção para aquilo. Quem hoje, eu não tenho mais a minha mãe, faz anos, nem sei quanto tempo faz quanto tempo, Maria? Quase 20 anos, ou mais. Fiz a conta errada? 16, pronto, 16, é quase 20, aleluia, tá certinho, né? E aí eu penso que, vai gente, ó, eu gostaria mesmo de poder sentar e me aconselhar com ela, com a minha avó. Quem aqui não tem pessoas que já partiram, que a gente gostaria de sentar e ouvir os conselhos novamente com um pouco mais de atenção? Quem está comigo? Agora, depois então que Saul chama Davi para morar no palácio e ficar lá, olha o que a Bíblia diz no primeiro versículo do capítulo 18. Acompanha comigo. A gente vai ler do 1 ao 4. Diz assim, ó: Jonatas, o filho, do rei, o filho de Saul. Jonatas e Davi fizeram uma aliança. Não, perdão. Põe aqui para mim, eu leio daqui, é melhor. 1 Samuel, no capítulo 18, o verso 1. Aleluia. Quem está entendendo alguma coisa aqui? Aham, isso. Sucedeu o quê? Acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Verso 2. Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Agora presta atenção no verso 3 e 4, que eu anotei aqui para a gente ter. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e o deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. O que é isso, pastor? É alguém ensinando Davi como operar nessa nova estação. Eu preciso entender que aqui Jonatas era até em uma esfera superior ao de Davi, porque Saul ainda reinava, Jonatas era filho de Saul, então ele era o príncipe, então Davi ainda deveria se submeter ao filho do rei. Está comigo? Mas aqui, essa associação, nós vemos Jonatas, a liderança, tirando de si mesmo e entregando para Davi. Ensinando para Davi, deixa eu te dizer uma coisa, cara, você operou grandes coisas, a minha alma ligou mesmo em você, eu vejo que você vai ser um grande rei, mas você ainda não sabe como que um rei se comporta, como que faz as coisas, então vem aqui que eu vou te ensinar, eu vou tirar de mim e vou dar para você. Quem está entendendo? E aqui é que a gente não tem tempo para falar não, mas cada uma dessas coisas, a capa, a vestimenta, a proteção, a capa, a autoridade, a unção, o arco, estratégia para mais longe, a espada, a arma de guerra, muitas coisas Jonas estava ensinando ali como Davi ia operar. Eu penso que se a gente não tiver prestando atenção, a gente deixa passar esses treinamentos para a nossa vida, e essas pessoas que Deus conecta na nossa vida, a gente perde. E então aquilo que Davi ia precisar para o cumprimento do chamado dele, se ele não tivesse prestado atenção, ele iria perder, que era o que Jonatas estava entregando para ele. Quem está entendendo aqui? Por isso a importância de a gente estar mesmo no lugar certo, na hora certa, e fazendo a coisa certa, com as pessoas certas e da maneira certa. Olha que interessante. Dificilmente fará a coisa certa estando com a pessoa errada. Vou repetir. Dificilmente fará a coisa certa estando com a pessoa errada. O contrário também é verdade. Dificilmente fará a coisa errada estando com a pessoa certa. Aleluia. Mas nós não. Nós estamos em um ambiente certo.
correto, aprendendo da palavra, para se mover naquilo que Deus colocou em nossas mãos. Lá na frente, a gente sempre vai precisar dessas pessoas, dessa liderança que está disponível para entregar mesmo do que ela tem, para que a gente possa correr a nossa carreira, para que a gente possa talvez ir mais longe que eles. Amém. Como eu tenho dito nesse lugar, eu não tenho ciúme do microfone, tenho prazer em ver os chamados mesmo despontando, pessoas crescendo e cumprindo aquilo que Deus as chamou para fazer. Então, não vai ser novidade se você ver outras pessoas se movendo nesse lugar aqui como deveriam. Quantos estão me entendendo? Aleluia. Então, lá na frente agora, Davi já estava operando, já estava andando como rei, fazendo o que estava fazendo, e aí deu uma desanimada. Aconteceu algumas coisas, quem nunca, né? Atire a primeira pedra, quem nunca? Já talvez operando naquilo que Deus o chamou, mas pensou, rapaz, que vontade de largar tudo, e morar na roça, e esconder, né? Aleluia. Não quero ver ninguém. Não, você está bem? Estou bem, mas não põe a mão em mim, aleluia. Viu? É que assim, vocês não têm essas coisas, né? Eu sei que não, aleluia. Vocês estão sempre animados, sempre ungidos, aleluia. Dá para ver isso daqui, olha, é perceptível, é palpável a sua animação, aleluia. Assim, o seu, aleluia. Como você está afogueado, que eu, aleluia. Então você nem passa por isso. Mas Davi passou e ele precisou de Jonatas de novo. Em 1 Samuel, no capítulo 23, no verso 16, diz assim: então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi, a Oreza, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Oh, aleluia! Graças a Deus por algumas pessoas que vai nos ajudar a nos fortalecer e fortalecer a nossa confiança em Deus. É possível, pastor, então a gente ter a nossa confiança em Deus abalada? Claro que é. Mas graças a Deus por alguns que liga para a gente, manda mensagem, pergunta, cadê você que não estava no culto? Talvez a gente se anima e está bem porque a gente está vindo, mas olha aí as pessoas que faltaram. E eu sei que tem, eu sei certinho até onde senta. Interessante. E aí não veio, você pode ser esse um que, como Jonatas, envia uma mensagem e fala, ô criatura, cadê você? Aleluia, que eu não vi você lá. Eu vim aqui só para te fortalecer a sua confiança em Deus. Não, mas eu estava meio murcho, eu estava meio para baixo, mas não, deixa eu te dizer, aleluia, você está querendo se desconectar, está querendo plantar em outro lugar, não, é lá, é plantado na casa do Senhor que você vai florescer, aleluia. Talvez justamente está com a folhinha murcha, é porque não está plantado, ou não está dando atenção ao rio que está correndo e não está puxando da seiva. Toda árvore que está plantada na beira de um rio, pode ser a estação mais seca que for, ela vai estar lá, verdinha, plena. Pode ver essas daqui. Quem já viu essa planta aqui murchando? A concorrência vai dizer, também ela é de plástico, está tudo certo. Mas eu vou crer que é porque ela está no altar, aleluia. De plástico ou não? Eu nunca vi ela marrom. Sempre verde, sempre plena. Nunca faltou no culto, aleluia. Desde que ela foi plantada aqui, ela nunca faltou um culto. E ó, só não deu fruto ainda, mas aleluia, vai chegar o tempo dela, né? Não, volta aqui para Jonas. Foi para Oreza e lhe fortaleceu a confiança em Deus e lhe disse, não temas, aleluia, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo, o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. Em outras palavras, ele disse assim, ei, fica bem, Davi, eu estou aqui para te ajudar. Eu era o primeiro, eu era mais que você, está tudo certo. Lembra quando eu era filho do rei e eu dei do que eu tinha de melhor para você, mas agora eu não me importo também de ser o seu segundo. Eu estou aqui para te fortalecer. Eu sei que você vai fluir no seu chamado, as coisas vão estar tudo bem. Aquilo que está te preocupando, que é a mão do meu pai mesmo, não vai acontecer de nada contra você. Aleluia. Eu quero chamar o grupo de louvor para cá. Os meninos podem vir com a ceia. Eu já estou encerrando mesmo de fato. Agora olha que interessante. Eu vim aqui para te dizer também que Isaías, no capítulo 54 e o verso 17 é uma verdade sobre a nossa vida.
nenhuma arma forjada contra nós vai prosperar. Nenhuma intenção maligna contra a nossa vida vai ter bom êxito. E diz isso, gente. Esse texto diz assim, que isso é herança nossa. Você tem uma herança para receber, e uma delas é proteção, guardado, protegido, porque está em um bom lugar. Então, independente do que possa estar acontecendo para o lado de fora, nós estamos estabelecidos pelo Senhor em um lugar, e nesse lugar haverá segurança, haverá proteção, haverá livramento. Mesmo que eu não saiba, mas é meu por direito. E herança, gente, não está ligado somente ser direito, se ele já tem idade para acessar aquilo. Se a pessoa nasceu ali, é um bebezinho ainda. Essa menina que a gente orou agora aqui, Maria Júlia, ela tem 3 meses. Ela não tem nem noção ainda das coisas da vida. Mas porque ela nasceu, tudo que é do pai e da mãe dela é dela por direito. Quem aqui já nasceu de novo? Se você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo morando dentro de você, o seu espírito foi recriado, você se tornou um filho de Deus, então agora tudo é seu por direito, e não por merecimento. Os nossos filhos, eles não vão receber de nós por merecimento, mas eles vão receber de nós porque nasceram. Só o fato de ter ali um documento, uma certidão de nascimento, já te dá o direito de possuir, de ter tudo o que é do seu pai. Quem está comigo? Aleluia. Deixa eu ler mais um texto para você, para que a gente possa tomar a ceia junto e celebrar esse tempo com o Senhor em nome de Jesus. É uma profecia que o profeta Jeremias disse. Jeremias no capítulo 23 e no verso 1 ao verso 4 é o que a gente vai ler. Aleluia. Quando eu leio esse texto me dá um temor. E você que é pastor também, tem o chamado de pastor, deveria também tremer nas bases quando lê essas coisas, aleluia. Porque não é brincadeira mesmo, em nome de Jesus. Diz assim, Jeremias 23:1. Ai dos pastores, eita glória, meu Pai do céu. A gente não vê na Bíblia dizendo, ai do evangelista, ai do ministério de socorros, mas a gente vê, ai dos pastores, e ai dos profetas também, né? Aleluia, diz assim, ó, ai dos pastores, que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Está tudo bem. A gente entende aqui, pela palavra, a gente já viu que o ajuntamento cristão é uma ordem. A Bíblia chega a dizer, não deixa de congregar. Então, esse ajuntamento onde cada um, como membro do corpo de Cristo, separadamente, quando nós todos estamos juntos em um mesmo lugar, aí sim, nós nos tornamos o corpo de Cristo. Está comigo? Muitos dizem, eu não preciso congregar, porque agora eu sou a igreja não é mais o templo. Mentira isso, gente. Mentira isso. Porque nós somos membros do corpo, individualmente falando. E quando todos os membros estão juntos, eles se tornam o corpo. A igreja, o coletivo, quando está junto, é o corpo de Cristo. Quando eu estou fora, desconectado do corpo, eu não sou corpo, eu só sou somente um membro. E um membro fora do corpo, ele tem data de validade. Ele vai apodrecer e morrer. Então percebe o que o profeta disse aqui? Ai dos pastores que, ao invés de ajuntar, espalham. A ideia de Deus sempre foi viver em comunidade, viver junto. A Bíblia chega a dizer no livro de Provérbios, aquele que se isola, busca os seus próprios interesses. Quem está entendendo aqui? Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. É bem verdade também, a gente está falando dos pastores, mas ai daqueles também, né? Porque as pessoas dizem assim, me ama, tá gente? Vou falar isso aqui, pelo amor de Deus, mas me ama. Vamos lá. Pastor, mas a Bíblia diz assim, que o pastor, ele deixa as 99 e vai atrás da ovelha perdida. Está tudo certo. Mas a Bíblia também diz que filho que decide sair como filho pródigo,
O pai não foi atrás dele, ele teve que se arrepender lá e voltar. Então eu só preciso discernir se quem está fora é ovelha que se perdeu ou é filho que já nasceu de novo e decidiu sair. Se é filho e decidiu, está longe, desconectar, esse não adianta o pastor ir atrás, mas o que ele tem que fazer é se arrepender e voltar, e se levantar com ele mesmo, assim como o filho pródigo disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Quem está entendendo? Culto de ceia, né? Maravilhoso ouvir essa palavra, aleluia, assim, né? Vamos lá. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e delas não cuidastes, mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Agora presta atenção no verso 3, e é isso aqui que é importante para nós, porque aqui não tem ninguém desviado, aqui não tem ninguém perdido, em nome de Jesus Cristo. Pelo contrário, eu estou diante de um povo liberal, generoso, ativo, próspero, cheio de vida, cheio de vigor, que está pronto para obedecer, realizar e fazer segundo o propósito divino e a visão celestial. O verso 3 diz assim, Deus falando: eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos. Então olha o que ele diz, a continuação aqui: voltar ao aprisco, estava espalhado e agora ele decidiu ajuntar em um lugar, e nesse lugar de ajuntamento, olha o que diz: serão fecundas e se multiplicarão, levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa, Salmo 23:1 diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Todos sabem desse texto, mas aqui, segundo essa profecia de Jeremias, se eu quiser mesmo ser frutífero, ser ativo, estar em um lugar de segurança, onde nada vai faltar e eu serei pleno, eu devo ter o Senhor como meu pastor. E se Ele é o meu Senhor, esse pastor que é o Senhor, e para eu desfrutar de nada faltando, eu devo ser obediente à palavra e estar onde Ele quer que eu esteja. No caso, a igreja, no caso, o lugar geográfico onde Ele determinou que eu esteja. Quem está entendendo? Esse é um culto mesmo, para a gente avaliar a nossa vida. O quanto eu estou sendo frutífero naquele lugar. O quanto eu estou mesmo me entregando. Porque eu quero e eu sei que eu vou viver de dias melhores nessa terra. Eu vou viver e eu vou ver cada um aqui também, em nome de Jesus Cristo. Por isso essa palavra hoje, para que a gente venha alinhar mesmo o nosso coração. E se a gente estava talvez disperso ou não fazendo exatamente como Deus determinou que a gente fizesse, que a gente venha se consertar nessa noite, para desfrutar mesmo desse ambiente frutífero, gente, pleno, amplo, assim como Deus disse para Abraão, ainda Abraão em Gênesis 17, diz: anda comigo e ser perfeito. Essa palavra perfeito não é sem defeito, mas essa palavra perfeito é pleno, sem defeito, completo. Eu não sei quanto a você, mas eu quero viver pleno e completo. E vou viver, porque a palavra de Deus garante isso para a minha vida. Eu só preciso estar ali, naquele lugar que Ele escolheu. Em nome de Jesus. Você pode estender suas mãos para cá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai cear. Esse agora, o pão e o cálice, né? Que é o suco de uva, eles não são, como a gente cita nesse lugar, os elementos da ceia, ou que simbolizam. A Bíblia diz que o pão é o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo que está aqui, gente. E quando a gente vai participar da ceia agora, a gente vai se tornar parte do corpo de Cristo. A gente está agora anunciando a sua morte, mas lembrando também que Ele ressuscitou. E que Ele está reinando no trono de glória dEle, que é nosso lugar com Ele é lá. Então, esse não é um momento, gente, não é um velório. A ceia não é um velório, não é um lugar triste. Pelo contrário, a gente não está celebrando, a gente está lembrando somente da morte, mas a gente está celebrando a ressurreição e o que eu vivo nessa redenção. Lembra, Salmo 1 diz lá, né, na versão a mensagem: Ele é como árvore replantada no Éden. Aleluia. Em Cristo nós fomos redimidos.
Em Cristo, na redenção de Cristo, é como se redenção, essa palavra significa resgate, pagamento o retorno ao lugar original. Então agora em Cristo, já que nós tivemos a redenção, é como se a gente tivesse voltado de novo para o Éden, e no Éden é um lugar que eu posso frutificar novos frutos a cada mês, e nem eu vou ficar esperando uma estação própria, mas a estação própria é agora, porque eu estou em Cristo. Redenção, retorno, voltei ao lugar aonde existe frutificação. Por isso que quando Jesus foi até a figueira e não encontrou fruto, ele amaldiçoou ela, porque era Cristo quem estava indo, e em Cristo sempre há fruto. Em Cristo não tem essa de, não, agora eu não estou bem, porque é tempo de ficar bem, aleluia. É tempo de ficar bem, por quê? Porque nós estamos na dispensação da graça, no favor de Deus sobre a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, em nome de Jesus Cristo, pelo pão, pelo cálice, e declaramos em nome de Jesus Cristo, Pai, consagrando eles, Pai, de que quando eles tocarem o nosso corpo, se tinha algo doente em nós, vai ter que ir embora. Se tinha algo ruim na nossa vida, em nome de Jesus Cristo, que se acabe agora. A tua palavra garante que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer, para destruir, para amaldiçoar as obras de Satanás. E nós, no nome de Jesus Cristo, aniquilamos toda a intenção maligna contra os filhos de Deus. Nossa família será bem-sucedida, nossa casa vai prosperar, no nosso trabalho nós seremos bem-sucedidos. Todas as intenções, Pai, da nossa vida terão bom êxito. Aquilo que a gente coloca a mão vai prosperar. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo, porque nós vamos tomar a ceia e com essa consciência de que nós somos teus filhos e podemos participar disso. Quem é que pode participar da ceia? A Bíblia diz: todo aquele que crê que Cristo é o Filho de Deus. Talvez você possa pensar, talvez se você hoje está aqui e não é daqui, fala, eu posso tomar a ceia, mesmo eu sendo de outra igreja? Claro que pode. É o mesmo Deus, gente. A gente é irmão, a gente não é primo, não. Amém? Está comigo? Você pode tomar a ceia. A Bíblia diz que a gente pode fazer uma ceia em casa se a gente quiser. Não existe uma instrução de que eu só devo fazer isso uma vez por mês. É a gente que faz na igreja uma vez por mês, para que seja a logística mais fácil. Mas na verdade eu poderia fazer a ceia em casa, com os meus familiares, celebrando um tempo de favor, celebrando o que Deus está fazendo. Não pense que a ceia também é só um tempo de, se eu for trocar o cálice para pedir perdão para alguém. Não, eu posso ir trocar o cálice com alguém e dar uma palavra de encorajamento. Assim como Jonatas foi para Davi e disse, ei, lindão, lindona do rei, você vai reinar, a mão de Saul não vai ser contra você não, viu? Prospera, avance, cresça, corra a sua carreira, viva os longos dias sobre a terra, frutifique. Aquilo que insistiu ainda e não dá certo nos 6 primeiros meses do ano, vai ser muito mais fácil agora no segundo semestre. Nós recebemos uma palavra. Em nome de Jesus, os diáconos vão servir a ceia. Eles falam que eu demoro muito, tá bom? Mas aí pode ir então, porque daí pelo menos vocês andam, né? Aleluia. E não fica cansado, né? E a gente vai esperar uns pelos outros, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Boa noite, amados. Pode se assentar. Um feliz Dia dos Pais para vocês. Feliz Dia dos Pais, pastor. Feliz Dia dos Pais. Assim como eu, né? Se você não passou o Dia dos Pais com o seu, que acontece, né? Isso acontece nas melhores famílias, mas nós devemos ter a consciência de que nós temos um pai presente, amém? É aquele que não precisou fazer DNA para saber que é seu pai, amém? Aquele que nunca brigou por causa de pensão e todas essas coisas, amém? Aquele que é um pai presente, amém? Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre dízimo e ofertas, serei breve, amém? Esses dias atrás, nós fomos numa reunião em São Paulo do ministério, acho que foi no penúltimo pastor, ele falou várias coisas sobre os cultos, né, a forma que, uma sugestão, né, e uma das coisas que me chamou a atenção, quando ele foi falar de dízimo e oferta, ele disse que o horário, essa hora, do dízimo e oferta, não é para te convencer de nada, amém?
Essa hora, na verdade, é uma oportunidade. Amém? Uma oportunidade de você demonstrar para o Senhor aonde está o seu coração. Sabe, quando o Senhor ele pede algo para você, ele não pede porque ele está querendo algo. Ele pede para saber quem assentou no lugar dele, no seu coração. Amém? Eu queria ler com vocês 2 Crônicas 9:9. Vou até ler um pouquinho mais, mas 2 Crônicas 9:9. Esse versículo fala sobre a rainha de Sabá. Quando ela abençoou, né, quando ela doou para Salomão. Essa passagem tem em Crônicas e também tem em 2 Reis 10, depois vocês podem ler com mais detalhes. E a Bíblia diz que ela fez uma longa viagem. Amém? E naquela época não tinha jatinho, né? Não tinha ônibus, não tinha van. Então ela foi de camelo, a Bíblia diz. E ela fez uma longa viagem. E eu fiquei pensando, eu vou ler com vocês, mas eu fiquei pensando que a rainha ela já foi preparada. Amém? Porque não ia dar para ela chegar, não é que nem hoje o Uber Moto. Vai lá pegar, lá em casa, rapidinho. Amém? Então, se ela fez uma longa viagem, uma viagem de longos dias, a rainha já foi preparada. Amém? Em 2 Crônicas 9:9 diz assim, ó: deu ela ao rei 120 talentos de ouro, especiarias em grande abundância e pedras preciosas. E nunca houve especiarias tais como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Eita glória. Amém? Às vezes você não precisa ver, amado, o que é. Pode nunca ter tido. Amém? Mas o Senhor é esse mesmo. Os servos de Irã e os servos 10. Os servos de Irã e os servos de Salomão e de Ofir tinham trazido ouro, trouxeram também madeira de sândalo e pedras preciosas. 11. Desta madeira de sândalo fez o rei balaústres para a casa do Senhor. Amém? Essa foi a oferta, foi usada na casa do Senhor, amém? Uma das, né? E para a casa real, como também harpas e alaúdes, para os cantores, quais nunca dantes se viram na terra de Judá. 12. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá, além do equivalente do que ela lhe trouxera, mais tudo o que ela desejou e pediu. Assim voltou e foi para a sua terra, ela e os seus servos. Amém? Aqui fala que a rainha, ela deu sim uma grande oferta. Uma oferta de coisas que aquele povo nunca nem tinha visto. Mas aqui no 12 a gente pode ver que ela foi com tudo que ela também precisava. Amém? O ofertar e o dizimar, ela é uma via de mão dupla. Amém? Nós não devemos fazer nessa intenção, eu entendo perfeitamente. Mas é uma via de mão dupla. Amém? Você abençoa e você é abençoado. Amém? Os diáconos podem passar o envelope. E como eu disse, a rainha de Sabá ela fez uma longa viagem, uma viagem de muitos dias. E ela foi de camelo. Amém? E quando você vai ler o discorrer dessa história, ela diz que os camelos já estavam parados na porta. Amém? Então ela já foi preparada. Nessa noite eu fiz essa pergunta para mim: como eu vim preparada? Amém? E que você também possa se fazer essa pergunta: como nós estamos vindo preparados para a casa do Senhor? Amém? Pode se colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Vamos glorificar e exaltar o nome dEle, bem dizer, pela nossa fidelidade, pelo nosso amor. Mas que nós venhamos a entender que esse momento é um momento de oportunidade. Oportunidade de honra e de gratidão. Amém? Aleluias. Obrigada, Pai. Você pode já vir trazendo, venha trazendo com alegria, entregue ao Senhor. Amém? Obrigada, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por tudo que o Senhor ainda irá fazer, Pai. Nós declaramos em nome de Jesus que nada irá faltar. Senhor, nós sabemos que o Senhor é um Deus de abundância, um Deus fiel, e é nisso que nós cremos. Nós cremos em sobra, em mais, e nós cremos também, Pai, assim como a rainha, vindo preparado para a casa do Senhor. Amém? Aleluias. Deus é bom, gente. Amém? Só vou dar alguns recados aqui para a gente encerrar, tá bom? E para que a gente possa ir lá tomar um café junto. Dia 6/9, anota essa data aí,
É daqui a um mês quase, né? Praticamente. Dia 6/9, cai num sábado. A gente vai fazer uma reunião aqui com todas as pessoas, né, que servem na igreja em algum departamento, seja onde for. Seja na limpeza, seja diaconato, departamento infantil, seja, enfim, qualquer área que você estiver. E se você também não está em nenhuma, aleluia, mas tem o desejo, venha, participe dessa reunião, que eu sei que vai ser uma bênção em nome de Jesus Cristo. O que mais? A gente tinha feito também, há um tempo atrás, uma ficha, né, de preenchimento, né, para a gente saber quem é membro da igreja, né, e aí, só que daí é muito papel, gente. Chegamos na conclusão que é muito papel, então agora a gente vai criar um link para disponibilizar esse link para você, para que você possa preencher esse link, e aí para a gente saber se você é ovelha dessa igreja ou não, em nome de Jesus, tá bem? Não que você vai ser uma ovelha digital, não é isso não, mas é só para que a gente possa mesmo, ficar com menos papéis lá, né? Que daí, imagina, o pastor perdeu o seu papel. Você é membro daqui? Fala, não sou, por quê? Porque o pastor perdeu o papel. Assim não, aleluia, fica lá tudo, né? Na nuvem, e aí fica fica tudo bem, né? Em nome de Jesus. Eu quero chamar para cá os aniversariantes, aleluia, dessa semana. Também eu sei que o Murilo e o Isaac também, né? Que a gente namorou domingo passado. Paulinho, aleluia, fez aniversário também. Eu quero orar pelo Silvio e pela Anice também. E o Silvio e a Anice, terça-feira agora, eles são chiques, gente, sabe? Semana que vem é o Dia Verbo da Vida de Missões, amém? Esse ano a gente vai comemorar o Dia de Missões com o tema Europa. Então, vem aí vestido, caracterizado de Europa. Pastor, como que a gente vem caracterizado de Europa? Não sei, aleluia, mas dá um jeito, né? Pesquisa lá, mas venha de Europa. E o Silvio e a Anice são tão chiques que eles estão indo para a Europa. Aleluia, pensa. Eles vão passar o dia Verbo da Vida de Missões lá na Europa. Aleluia. Depois, gente, se você quiser também passar uma temporada na Europa, você pode pedir para o Silvio e a Anice orar por você, que daí ele vai impor as mãos sobre vocês e vocês vão para a Europa também, em nome de Jesus. Mas é que está faltando gente aqui. Entendeu? E aí, depois que a gente orar por eles, não vai embora correndo, tá bom? Por essa porta aqui, você passa declarando, confessando que o nosso telhado já está quase pronto, a revitalização desse corredor está pronta, e aí a gente vai tomar um café lá no fundo, todo mundo junto, tá bom? Em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças pela boa e poderosa mão do Senhor, Pai, sobre a vida dos teus filhos. Anos de vida, de paz, e o Senhor acrescentando, Pai, em nome de Jesus. Surpreendendo eles mesmo, Pai, com a sua bondade. Correndo a sua carreira, vivendo longos dias sobre a terra, desfrutando mesmo, Pai, daquilo que o Senhor tem para fazer, Pai, na vida deles. Em nome de Jesus Cristo. Eu oro também, Pai, pela vida do Silvio e da Anice. Vão em paz e em segurança, vão desfrutar, Pai, de um tempo maravilhoso, em nome de Jesus Cristo. E que o Senhor possa mesmo, que o Senhor possa mesmo, em nome de Jesus Cristo, com o serviço dos anjos, trazer, Pai, todo o recurso, toda a provisão necessária para um tempo, Pai, em nome de Jesus Cristo, que eu sei que eles serão acrescentados em nome de Jesus Cristo. Estão carregando algo divino, mas eu sei que vão trazer também em nome de Jesus Cristo. Eu sei, Pai, que o Senhor tem grandes coisas para fazer através da vida desse casal, e que eles possam desfrutar mesmo de um tempo, Pai, de plenitude no Senhor, e que o Senhor venha mesmo projetar esse casal, Pai, para realizar aquilo que o Senhor colocou na mão deles, em nome de Jesus Cristo. O meu desejo é, Pai, diante da igreja eu falo que eles não vão embora e fiquem, que eles voltem, em nome de Jesus Cristo. Então, assim, eu não quero ser, Pai, assim, né? Eu não quero falar algo para induzi-los a algo, né, Pai? Mas essa igreja ama os dois, em nome de Jesus. Então, assim, Pai, se porventura o Senhor quiser colocar no coração deles para eles voltar, coloca mesmo, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Mas vai ser maravilhoso em Portugal, a gente crê, em nome de Jesus. Mas sabendo também que tem uma família que te ama e que espera ansiosamente, não ansioso no lado ruim, mas com um desejo no coração de receber tudo que vocês carregam. E eu oro em nome de Jesus para que o chamado de vocês venha crescer muito mesmo.
e que Deus, aquele que começou a boa obra, Silvia, é fiel para completar. Em nome de Jesus, o dom e o talento, quando Ele dá, Ele não pega de volta, em nome de Jesus Cristo. Amém, gente? Pai, obrigado pelo nosso café. Nós oramos e consagramos, Pai, no nome de Jesus, cada um dos nossos alimentos, declarando que nunca vai faltar na nossa mesa e na mesa dos nossos irmãos. Obrigado, Pai, por esse tempo de comunhão, de favor. Muito obrigado, Pai, por uma semana gloriosa, cheios, Pai, da bondade de Deus. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Então, gente, não vai embora sem cumprimentar 500 pessoas e passar lá para a gente tomar um café junto. Por aqui, em nome de Jesus.